Embarque imediato. E aí, aonde a gente esbarra mais, onde eu sempre esbarro, o maior desafio, quando a gente começa a fazer esse tipo de discussão mas se deixar solto, vai virar uma anarquia, né? Se deixar o pessoal fazer o que quiser, vai virar uma anarquia. Qual que é a tua perspectiva disso, de caminho para a mobilidade urbana, depender menos do Estado e não ser anárquico o negócio? Quando eu estava com esse projeto lá para 2012, 2013, tentando implementar essa empresa em Boston, um local que a gente frequentou bastante, no MIT tem um Media Lab, que é meio um laboratório de tecnologia deles. E um dos departamentos do Media Lab, um dos andares lá, é o departamento de Smart Cities. E eles tentam imaginar o que seria essa cidade do futuro. Tem um pouco dessa arrogância do conhecimento, de eu conseguir desenhar, né? Porque tem uma parte que é puramente exploratória, no sentido, vamos tentar imaginar o que vai acontecer para a gente até atuar de maneira empreendedora, mas tem muito assim, nós somos mais inteligentes que o resto, a gente estuda mais essa matéria. E nós vamos decidir como é que vai ser. Então a gente vai decidir como vai ser. Mas até nesses projetos eu tenho visto uma mudança grande nos últimos anos. Então, eles partiam muito dessa ideia de carros se mexerem de um lado para o outro, você conseguir utilizar a autonomia de alguns carros para eles retornarem para suas bases iniciais, porque assim, o grande problema das bicicletas mesmo aqui, o que é? Você conseguir fazer o rebalanceamento das bicicletas. Esse é o grande custo das bicicletas. Você pôr no caminhão e sair redistribuindo, porque às vezes o lugar fica com muita bicicleta, o lugar não tem bicicleta nenhuma. Exatamente, ou numa descida, então o que sai dos jardins, vem aqui, todo mundo sai do jardim, ninguém sobe. Então tinha uma expectativa grande de como que a gente vai remanejar isso, mas continuar entregando soluções para o indivíduo se direcionar. E o que a gente vê nos últimos anos cada vez mais são soluções de um caminho só. Então a solução vai ser só mais metrô para a cidade. Ou seja, a gente começa a buscar soluções que são puramente a panaceia. Né? Eu estou falando essa mentalidade de organizar 100%. Porque tem aquela coisa, até acho que a gente já discutiu um tempo atrás, que é esse fetichismo quase com economia de escala. Tudo tem que ser economia de escala, senão é uma ineficiência, né? E o que a gente tem que buscar, na verdade, a gente tem uma eficiência dinâmica, como o Huerta de Soto, né? Então a gente tem que estar o tempo inteiro criando novas soluções. Os problemas de ontem se alteram, hoje a gente tem outros problemas, a gente tem que ser ágil, tem que ser flexível, o capital tem que ser flexível para a gente estar se alterando, as rotas se alteram. Se a gente abre uma faculdade aqui do lado do escritório, de repente, a gente tem um fluxo de 10 mil pessoas diário para cá que não existia antes e o projeto do metrô não conseguiu incluir aquilo dentro dele. Não por falha mental cognitiva das pessoas, mas porque nenhum ser humano tem capacidade, ou nenhum grupo de ser humano tem capacidade de saber o que vai acontecer amanhã, né? Tem coisa que funciona num bairro, não funciona em outro. Então, por que não ter até decisões diferentes? Tal região pode caminhar para um lado aqui, pode caminhar para outro, porque nem vai ter a mesma solução. E que nem eu brinquei falando um pouco, mas é verdade, mobilidade urbana é socialismo. Definiu como é que vai ser a regra, aí vai ter que valer para todo mundo. Então, se o mercado se seria uma anarquia, mas quando as pessoas falam da anarquia, eles falam de uma algazarra, assim, uma zona, ninguém seguindo nada, assim. Poxa, o mercado de pão é super regulado e ninguém encontra o seu pão, ninguém encontra as coisas. Então, e no transporte urbano mesmo, a gente parar para pensar, eu não tenho interesse em a melhor empresa de ônibus da cidade. Em Portugal, uma vez eu peguei carro em Portugal, era desse jeito. Você tinha a via expressa, que pagava pedágio, e tinha a via. Aí do lado, é normal. Eu acho que vários países da Europa é assim, né? Você tem a via privada que paga pedágio e você tem a via pública do lado, né? É uma porcaria, ninguém tá lá e tá todo mundo na via top, né? Sim, as pessoas preferem pagar, né? Hoje em dia, pensa com toda essa tecnologia que a gente tem, a gente não conseguiria achar soluções de como maximizar o uso da rua, ou seja, em vez de a gente pagar IPVA, por que a gente não paga um preço dinâmico para utilizar as próprias ruas hoje em dia? Por que eu vou pagar mais na hora do rush, eu vou pagar menos para utilizar a rua depois? Tecnologias não faltam para a gente hoje, né? Que antigamente tinha essa grande discussão, né? Tem algumas áreas da Holanda que é desse jeito, tipo assim, você organiza, interessantíssimo lá, eles conseguem organizar o preço do combustível pelo tamanho do congestionamento na região. Então, tá, legal. A gasolina é mais cara em regiões mais centrais. Então, é uma forma de incentivar o cara a não ir de carro, porque ele vai voltar pagando gasolina mais cara. Então,
E muita gente criticava isso, mas hoje a tecnologia está aí para servir a isso, né? Fazer esse tipo de serviço para a gente. Não, e é mais que a tecnologia, é que hoje eu acho que é fácil a gente conseguir imaginar soluções, né? Mas até um caso clássico utilizado para a gente ter public goods, para justificar a intervenção às falhas de mercado, como os bens públicos, a gente vê que são os faróis do oceano, né? Todos os livros clássicos eles estão falando dos faróis, né? E daí o Coase foi lá falar, não, peraí, deixa eu investigar, tem alguma coisa errada aqui. E o que o Coase descobre? Cara, em 1500, sei lá, não, acho que em 1500 não existiam os faróis ainda, mas logo a gente começou a ter os faróis, eles eram todos privados. A gente criou uma solução tecnológica naquela época que não existia aplicativo, que eu não conseguia discriminar quem era o usuário daquilo, e aí, ó, se você não pagar o farol, você não pode atracar no porto. Então eles linkaram o serviço do farol ao porto. Então, os faróis nasceram de maneira privada e se perpetuaram durante centenas de anos de maneira privada. Então, de novo aqui, um caso do transporte, não é transporte urbano, mas a criatividade humana, a liberdade de atuar, encontra essas soluções. Sim, não, e que você fala, eu achei bem bacana a questão do mercado de alface de São Paulo, né? Ninguém regula o mercado de alface e não falta alface em lugar nenhum na cidade de São Paulo, né? Quem que organiza essa logística, né? E outros preços, né? Os preços da alface é tudo muito parecido, né? Será que eles fazem uma reunião, tem uma agência reguladora do alface de São Paulo? Não tem, né, cara? É livre mercado na veia, 100%. Total. Então, a gente olha o mercado do transporte urbano e a gente fala assim, não é um fato da natureza que tem que ser esse trânsito. A gente aqui de São Paulo, a gente sempre está brincando, putz, tem duas coisas que são muito ruins em São Paulo, né? Um, que as pessoas são assaltadas, e o outro que, puta, o trânsito. Você vai de um lugar para o outro às 6 horas da tarde, às 7 horas da tarde, e é isso, suportável, né? É um fato da natureza, é um fato da grande cidade, é um fato da grande cidade no desenho que a gente tem hoje, onde, da maneira que tudo foi estruturado. Mas não precisa ser um fato da natureza isso. Isso, as linhas de ônibus, elas são do desenho da década de 70, é tudo assim, do passado, e quando a gente fala de fazer mudança, eu acho que é o ponto relacionado à anarquia, né? As pessoas falam assim, mas se mudar não vai funcionar. Oi, não está funcionando, né, cara? Porque assim, se tivesse funcionando e a gente falasse assim, não, nós temos que mudar, tem que ser livre mercado. Aí eu falei assim, não, mas e se não funcionar? Aí eu daria a mão à palmatoré, tem um risco de não funcionar se for para o livre mercado. Mas não está funcionando, a gente só quer, vamos pensar em pelo menos abrir, fazer alguns sandbox regulatórios, de permitir que algumas regiões possam testar coisas novas, vai que funciona, porque atualmente não está funcionando, não existe lugar nenhum de grandes metrópoles, que nem a gente começou no nosso bate-papo aqui, todas as cidades do mundo, seja primeiro mundo, seja onde for, cara, o trânsito é caótico em todas as cidades do mundo. Não, e não são mais só as megalópolis, né? Qualquer cidade que tenha uma condensação urbana um pouco maior, ela começa a ter esses problemas.